Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem forte, baseada numa pregação do pastor Alexandre. A gente vai explorar o que acontece quando o prazer, que deveria ser um presente, acaba se tornando a força que governa a vida de uma pessoa. E tudo gira em torno dessa frase aqui. A ideia é que o prazer pode, sutilmente, tomar um lugar de autoridade, sabe? Como se ele sentasse num trono dentro da gente, começando a ditar decisões, emoções e até comportamentos. Bom, e para a gente entender isso direitinho, a gente vai seguir esse caminho. Primeiro, vamos definir o problema nos seus extremos. Depois, entender como ele começa de um jeito bem sutil. Aí a gente vê as consequências, a causa por trás de tudo e, finalmente, o caminho que a fonte propõe para colocar as coisas no lugar. Ok, então vamos começar pelos casos mais, digamos, evidentes. É aqui que a fonte descreve as manifestações mais claras de quando o prazer já tomou completamente as rédeas da situação. A primeira definição vai direto ao ponto. A pornografia é vista não só como um ato, mas como uma forma de adoração. É quando o prazer em si vira o objeto de devoção, quase como um ídolo mesmo. E na mesma linha, o adultério é conectado diretamente àquela metáfora do governo. O ato em si é descrito como a consequência visível de uma troca de poder que aconteceu por dentro. O prazer, e não mais a aliança, passou a governar as escolhas. Já aqui, a análise foca totalmente na motivação. A compulsão é apresentada não como uma coisa física, mas como uma válvula de escape. Um jeito de lidar com ansiedade, frustração, um alívio momentâneo que, na verdade, está mascarando uma questão emocional bem mais funda. E esse quadro aqui, ele deixa tudo bem claro. É o resumo perfeito da diferença. De um lado, o sexo como um dom, algo que está ligado a uma aliança, a uma celebração. Do outro, o sexo como um deus, que exige consumo e acaba gerando dependência. É a mesma coisa, só que ocupando lugares completamente diferentes. Mas claro, a coisa raramente começa nesses extremos, né? A fonte argumenta que o problema se instala de um jeito muito mais sutil. E é isso que a gente vai ver agora como essa transição acontece. E aqui está o pulo do gato, a virada de chave da análise. O foco muda do comportamento para motivação. A pergunta realmente importante não é com quem, mas sim por quê. É o porquê que revela quem ou o que está de fato sentado no trono. Olha só que interessante essa tabela. A fonte meio que mapeia as motivações que levariam a esse uso inadequado. Do lado masculino, seria mais para anestesiar emoções, como ansiedade ou frustração. Do lado feminino, mais uma busca por validação externa, para se sentir desejada. Em ambos os casos, o sexo deixou de ser comunhão para virar uma ferramenta. E qual é a consequência disso tudo? Bom, segundo a fonte, algo que era para ser leve acaba virando um peso. O prazer, quando está no lugar errado, vira uma fonte de pressão e ansiedade. Para pensar um pouco. Se o desempenho sexual vira a prova do seu valor como homem ou da sua capacidade de ser desejada como mulher, a intimidade deixa de ser um espaço seguro de conexão e vira o quê? Um julgamento. Um tribunal onde sempre há uma avaliação no ar. Isso acaba criando um ciclo bem cruel, né? Esse ídolo do prazer, ele exige desempenho. O medo de falhar nesse desempenho gera ansiedade. E, de repente, aquilo que era para ser leve, uma expressão de amor, vira um fardo, um teste de capacidade. Uma verdadeira tirania. Então a pergunta é: como se vai de uma simples compensação emocional para aqueles extremos que a gente viu lá no começo? A fonte descreve uma progressão, quase uma escada rolante para baixo, que começa quando o prazer é usado para preencher um vazio. A lógica apresentada é mais ou menos essa. Primeiro, o prazer é usado como um tipo de remédio para a alma. Só que, com o tempo, a dose precisa aumentar para fazer o mesmo efeito, né? E é aí que, segundo o argumento, a porta se abre para atos ocultos, o que pode criar um caminho perigoso que leva a transgressões ainda maiores. Ok, então a gente já entendeu o diagnóstico do problema. Mas e a solução? A fonte não para por aí. Ela propõe um caminho bem prático. São 6 passos para, como diz o título, reorganizar o trono. Então vamos lá, os passos são: primeiro, admitir que o buraco é mais embaixo, que não é só biologia. Segundo, tomar a decisão de parar de usar o prazer como um remédio emocional. Terceiro, reorganizar a intimidade com Deus. O quarto passo é bem prático: criar barreiras, cortar os gatilhos. O quinto é ressignificar o sexo como comunhão, não como consumo. E por último, aprender a suportar a frustração e a esperar, o que prova que o desejo não está mais no governo. E no final de todo esse processo, o que acontece? A ideia é a restauração do reino interior,
Um lugar onde cada coisa volta para sua devida prateleira, digamos assim. E essa frase aqui é chave para entender a estratégia. A ideia não é só lutar contra o problema de frente, é mais sobre substituição. Você só tira um ídolo do trono de verdade quando coloca algo ou alguém mais importante no lugar. E aqui, a gente tem o antes e depois dessa jornada. De um lado, o prazer como mestre, que traz peso, medo, aquele clima de tribunal. Do outro, o prazer de volta ao seu lugar original, como um dom, que traz leveza, bênção e celebração. E olha, esse ponto aqui é super importante. A análise não demoniza o prazer, de jeito nenhum. O problema nunca foi o prazer em si, mas o lugar que ele ocupa. Ele foi feito para ser um ótimo servo, mas ele é um péssimo mestre. E para fechar o raciocínio, vem essa frase que amarra toda a metáfora do governo. No fim das contas, a vida interior é como um reino. E um reino só pode ter um rei. É preciso fazer uma escolha. E é com essa reflexão que a gente encerra a análise de hoje. A fonte deixa no ar uma pergunta bem direta, um convite para olhar para dentro e se perguntar, afinal de contas, quem ou o que é que está sentado no trono?